Muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo. Boa noite a você que está aqui presente comigo para mais uma Cyber Live. Seja você muito bem-vindo ou bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson. Eu sou estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal. E o meu objetivo aqui com o CyberDef é ajudar indivíduos comuns a protegerem seus dados e navegar de forma segura na internet, seja no seu computador ou no seu smartphone. E hoje, a Cyber Live de número 26, eu vou falar sobre como evitar o vazamento de dados pessoais na internet. Vazamento ou violação de dados na internet. Então, para começar, para balizar todos aqui, o que é vazamento ou violação de dados? Vazamento ou violação de dados é um incidente de segurança digital, no qual cybercriminosos, hackers criminosos, acessam, roubam e espalham informações confidenciais e mal protegidas. Acontece geralmente com a invasão de servidores com segurança mal implementada, banco de dados mal protegido, de empresas, companhias que armazenam dados massivos, contas, ou campanhas de phishing e malware em massa, cujo foco é no indivíduo em si e não nas empresas. E os dados coletados vão desde endereço de e-mail, número de telefone, número de cartão de crédito. E uma vez que esses dados são coletados, eles são comercializados entre os cybercriminosos para praticar outras centenas de golpes. Então, começa com um dado, a partir deste dado do endereço de e-mail, eles tentam coletar mais dados, aplicando golpes contra a vítima, coletando assim mais dados, agrupando, acumulando dados e depois, posteriormente, vendendo esses dados na Dark Web, ok? Para que outros criminosos continuem aplicando golpes nesta mesma vítima. E a pergunta que eu te faço é, e se seus dados fossem violados hoje mesmo? Somente no ano passado, mais de 166 milhões de pessoas tiveram suas informações pessoais vazadas em uma violação de dados. E os alvos foram empresas gigantescas, que acumulavam e acumulam ainda uma tonelada massiva de dados. Muitos dados de usuários, como LinkedIn, Microsoft, Facebook, Twitter, agora X, Uber, Experian, WhatsApp, e um prestador de serviço de empréstimos estudantis lá dos Estados Unidos, o Neonet, onde teve um vazamento massivo de dados e muito mais. Tá? E eu vou deixar todas as fontes aqui dentro do slide, e se você quiser obter este slide aqui em PDF com todas as fontes, com todos os links, vá agora no segundo link. No primeiro link é para você se cadastrar na jornada de cibersegurança pessoal. É essa que está aqui em cima, tá vendo? Para você participar da jornada de cibersegurança pessoal, uma masterclass dividida em 3 aulas, onde eu vou trazer a estratégia que você precisa obter agora para você ser um usuário capaz de se proteger das principais ameaças no meio digital. E no outro link é o grupo do Telegram, onde eu estou compartilhando todo o material extra, todo o material complementar das Cyber Lives, eu estou compartilhando por lá no canal do Telegram. Inclusive, notificando das Cyber Lives, ok? E este ano, em 2023, a Verizon relata que quase 74% de todas as violações de dados envolvem o elemento humano, ou seja, envolve a exploração da fraqueza humana. Explora o elo mais fraco, no caso, o usuário. E a fonte está aqui, você pode checar também. Mas, agora, só para você ver o panorama geral de como que é o vazamento de dados pelo mundo, primeiro eu vou começar com o Brasil, né? Estamos aqui, né? No nosso quintal, né? Relatório aponta que Brasil detém 43% dos dados expostos no mundo em 2022, no passado, relatório do ano passado. Segundo o relatório, 2,29 bilhões de registros foram expostos, sendo 800 milhões de registros vazados por bancos de dados desprotegidos. Foi o que eu comentei lá no início. Matéria de 2023. Número de telefone e dados pessoais de 533 milhões de usuários do Facebook foram vazados.
Isso aconteceu em 2021, ano após ano, vem acontecendo vazamento de dados, em especial em plataformas das Big Techs. Justamente elas que juraram garantir a segurança dos seus dados, né? Que supostamente investe milhões e milhões na segurança, né, das suas plataformas. Parece que o Facebook não, hein? Parece que a Meta não, hein? Bom, e para completar, o WhatsApp, quase 500 milhões de usuários do WhatsApp tiveram dados vazados, sendo 8 milhões deles brasileiros. WhatsApp, que pertence também à dona do Facebook, a Meta. E os dados que foram roubados foram expostos lá em um fórum hacker para que qualquer criminoso presente no mundo pudesse obter esses dados para realizar todo tipo de golpe que você verá logo a seguir. Agora, um exemplo diferente aqui. Configuração incorreta de aplicativos expõe dados de milhões de usuários no Android. Na verdade, não é a configuração incorreta do aplicativo em si, mas sim dos servidores que esses desenvolvedores de aplicativos utilizam para armazenar os dados dos usuários. Então, dados pessoais foram expostos como e-mail, mensagem de chat, gravações, localização do usuário, senhas, fotos e por aí vai. E aqui tem mais detalhes. Quem fez esse levantamento? Quem fez esse levantamento foi a Checkpoint Research, uma empresa da área de cibersegurança, uma empresa de análise do setor de cibersegurança, analisou 23 aplicativos Android e chegou à conclusão, depois de uma análise, de que mais de 100 milhões de usuários desses 23 aplicativos, devido a configurações incorretas de servidores na nuvem utilizado por esses aplicativos, foram explorados por atacantes. E entre as informações expostas incluíam e-mails, mensagem de chat, localização, senhas e fotos, entre outras coisas, como eu havia comentado ali na matéria. Bom, e esse aqui é, no caso, um print do site da empresa, da análise, tem uma análise completa lá que eles fizeram sobre esses aplicativos. E não acaba. Matéria de 2023, hackers afirmam ter roubado dados de 30 milhões de usuários da Microsoft, a empresa dona do Windows, dona de vários produtos ali dentro do Windows, que, segundo ela, jura investir aí pesado na segurança dos seus dados, na proteção dos seus dados, né? Só que isso não acontece apenas com empresas grandes, e sim empresas menores. E focando outros tipos de usuários, focando outros nichos, por exemplo, mercado financeiro. E vazamento de dados em soluções, em aplicações ou em plataformas financeiras são bem mais devastadores, porque envolve patrimônio, dinheiro, né? Nesse caso aqui, contas do PayPal foram violadas em ataque de preenchimento de credenciais em larga escala. É um ataque que eles exploravam formas de preenchimento automático de senhas através do navegador e por ali eles conseguiam invadir contas no PayPal. 35 mil contas no PayPal foram invadidas usando este tipo de ataque. Veja aqui no detalhe, essa é uma matéria deste ano, 2023. Então estou trazendo exemplos recentes para que não chegue aí um desavisado e diga, mas isso aí aconteceu há anos atrás. Não, todo ano acontece esse tipo de coisa e vai continuar acontecendo. E as vítimas serão os indivíduos que, infelizmente, não têm ideia desse tipo de coisa e muito menos de como se proteger, né? Que mais? Esse aqui foi um exemplo um pouco mais antigo, de 2021, se não me engano. Robinhood, uma plataforma de trading, é uma exchange, disse que milhões de nomes de clientes e endereços de e-mail foram obtidos através de uma violação de dados, explorando, obviamente, lá o servidor dessa empresa. Então imagina agora várias pessoas acabaram sendo alvos, vítimas de golpistas que mandaram e-mail para essas pessoas, talvez se fingindo, talvez passando pela própria Robinhood para recuperar a senha, recuperar contas e acabar roubando aí a login e senha desses indivíduos. De alguns desses indivíduos. Não todos, mas talvez uma parcela significativa é o suficiente para
o criminoso fazer um dinheiro aí, né? Bom, e tem dados ainda mais massivos. Isso aqui aconteceu no LinkedIn. Em 2021, dados de 500 milhões de usuários do LinkedIn estão à venda online. Bom, essa matéria saiu em abril, né, de 2021. E ó, menos de 3 meses depois, houve um outro vazamento. E esse vazamento foi ainda maior. Novo vazamento no LinkedIn, de novo, expõe dados de 700 milhões de usuários. Pois é. Aconteceu o vazamento, então eles deveriam corrigir, melhorar a segurança? Não. Logo na sequência, parece que eles não ligaram muito para a segurança lá do servidor, parece que, vamos deixar isso aqui, não vai acontecer de novo não. Aconteceu, eles já estão satisfeitos com 500 milhões de contas. Vamos apaziguar aqui e deixar rolar. Aí, bom, foram lá e pegaram então dados de mais 700 milhões, ou seja, quase todos os usuários, quase todos os indivíduos que têm uma conta lá, um perfil no LinkedIn, tiveram seus dados expostos, os dados violados, né? E dentre os dados estão endereço de e-mail, nomes completos, telefone, número de telefone celular, endereço de residência, histórico de localização, através da associação de contas, né? Porque tem a opção de você se logar em outras contas utilizando a conta do LinkedIn. E aí é o problema de você associar várias contas a uma única conta de e-mail, por exemplo, né? Ou uma única conta. Acessar várias contas de outras plataformas com uma única conta. Então, uma vez que o atacante tem acesso a uma única conta, ele começa a acessar outras contas associadas. E aí ele acaba obtendo o histórico de localização. Por exemplo, username, URL do perfil, histórico de experiências profissionais, pessoais, isso aí tá lá no perfil, né? Compartilha no perfil do LinkedIn. Gênero, informações de outras redes sociais integradas, como eu falei, né? A integração entre outras contas e por aí vai. Foram muitos dados coletados sobre um único indivíduo. Então veja o tanto de dados que agora o atacante tem em mãos para realizar todo tipo de ataque que ele quiser, se não criar perfis falsos. Enfim, já vou falar as consequências aqui, o que poderia acontecer. Mas você olha aqui, pode até me perguntar, pode até me questionar, né? Mas Anderson, neste caso, os dados já eram públicos, então que problema teria, né? Eu já informei tudo lá mesmo no perfil, então isso aí já estava público, né? Mas aí é que tá. A partir do momento em que esses dados foram vazados, expostos, violados, todos os criminosos do mundo agora terão acesso a esses dados, mesmo sem ter uma conta no LinkedIn. E vários dados pessoais são restritos apenas a empresas, por questão de privacidade. Ou então você restringiu isso lá no seu perfil. Mas não adiantou nada, porque eles foram expostos, vazados. É uma violação de segurança lá no servidor do LinkedIn. Então, dados que eram até então restritos a um grupo reduzido de pessoas, agora está disponível para muito mais gente. E gente essa, vários indivíduos desses, mal intencionados, golpistas, cybercriminosos. O pior, esses dados agora estão agrupados em um único pacote. Então ele vai lá, ele pode fazer uma busca pela conta, pelo endereço de e-mail ou o nome da conta e puxar ali todos os dados de uma só vez sobre você. Que seria muito mais difícil ele ir lá na mão, pegar isso na mão, né? Fazer uma pesquisa ou então usar uma ferramenta de terceiro. Seria muito mais limitado. Agora não, agora basta ele fazer uma pesquisa lá no banco de dados, vazados, e obter acesso a um pacotão de dados sobre você. Né? Você que tem no caso, nesse exemplo aqui, um perfil no LinkedIn. Está escrito errado aqui LinkedIn, né? Errei aqui. E com todos esses dados em mãos, agora, esses cybercriminosos terão muito mais facilidade em criar um perfil falso idêntico ao seu, por exemplo, no LinkedIn, para aplicar golpes nos seus contatos ou seguidores, no caso, se for no Facebook ou no Instagram, por exemplo. É um eventual vazamento de contas no Instagram, enfim, que seja. Bom, são alguns exemplos do que acontece quando dados, mesmo dados públicos, ficam ainda mais públicos. Dados que até então eram restritos a um grupo de pessoas, passa a ficar disponível para mais indivíduos, entre eles cybercriminosos. Mas vamos lá. Como acontece a violação de dados? Só para você ter uma ideia. Aqui eu listei
as 10 principais formas de se violar dados na internet. Primeiro, e o mais comum, é a engenharia social, geralmente usando técnicas de phishing. Phishing é quando o atacante, o cybercriminoso, ele envia para você uma isca. Costuma ser por e-mail ou chat, WhatsApp, por exemplo, se passando por alguém ou por uma empresa, um remetente que você confia, geralmente uma organização, seu banco, a plataforma que você investe, a empresa onde você compra o produto. Enfim, alguma empresa, alguma organização que você confia, ele se passa por ela, manda para você um e-mail falso, se passando por essa organização, geralmente para te levar a clicar em um link, baixar um malware, um arquivo infectado, ou direcionar você para um site falso, para lá neste site falso, para que lá neste site falso ele possa coletar esses dados, roubar esses dados e expor depois, vendê-los, comercializá-los depois. E como você viu anteriormente, a Verizon, naquele slide, relatou que 74% de todas as violações de dados envolve o elemento humano, ou seja, o atacante ele conta com a sua ajudinha, de você não sacar, não perceber ali aquele e-mail falso, para poder você mesmo entregar esses dados a ele, ao atacante. E aí os fraudadores, eles se aproveitam do medo, urgência, ganância muitas das vezes, ou a manipulação psicológica para enganar você, para que você divulgue essas informações diretamente ao atacante. Então, mais um exemplo, o hacker ele pode se passar pelo CEO de uma empresa e manda um e-mail de phishing para você. Ó, a sua conta, ela tá com um probleminha aqui. Você está com um problema na conta, alguém pegou um empréstimo em sua conta, ou identificamos uma movimentação estranha na sua conta, algo do gênero. E aí, faz com que você clique no link apressadamente. Esse link é um site falso, idêntico ao site da empresa que você confia, para obter ali credenciais de login e contas desta empresa, associado aí a essa plataforma, enfim. Bom, segundo é invasão de rede ou roubo de credenciais, login e senha, também muito comum. Aqui os hackers exploram senhas fracas. Usuários que utilizam senhas ruins ou que não sabem criar senhas fortes, ou exploram brechas em navegadores ou gerenciadores de senhas inseguros, que você talvez utilize, invadindo então a sua conta, obtendo aí as credenciais através da exploração dessas falhas, e então obtendo dados associados a esta conta. E o pior é que esse tipo de ataque, ele requer um esforço mínimo do atacante, já que a maioria é orquestrado por ferramentas automatizadas de exploração. Então eles identificam brechas nesses serviços, plugins em navegadores mal implementados ou esses gerenciadores de senhas inseguros que armazenam o conteúdo em nuvem, ou então faz com que você vá de novo através do phishing, né, para que você vá para um site falso e colete ali suas senhas. Ou então eles vão tentando mesmo descobrir a sua senha caso ela seja insegura, caso não seja uma senha forte. Ou eles interceptam dados em redes não seguras para obter acesso não autorizado aos seus dados, por exemplo, a sua rede Wi-Fi doméstica, caso você não cuide aí da segurança da sua rede Wi-Fi doméstica e dos dispositivos conectados ali. Talvez você tenha ali um dispositivo de internet das coisas, alguma lâmpada inteligente, um secador inteligente, uma câmera que se conecta à internet e a segurança desses dispositivos não são muito legais. Talvez não estão atualizados já faz alguns anos, e aí eles podem invadir esses aparelhos, e uma vez que eles invadem, eles podem tentar então invadir outros dispositivos nessa rede, como o seu computador e o seu smartphone, para obter então dados que você armazena aí nesses aparelhos. Exploração em aplicativos ou servidores mal implementados. Bom, nesse caso, é um aplicativo inseguro, sendo explorado por atacantes locais, no caso você perca o seu aparelho, seja roubado, ou esse aplicativo armazena dados pessoais de contas, por exemplo, como sites de compra online, e as implementações de segurança do servidor
são ruins. Vídeo exemplo que você viu anteriormente, permitindo que atacantes explorem e roubem dados, né? Como naquele exemplo anterior, de novo, onde o levantamento apontou que 23 aplicativos no Android expuseram dados de mais de 100 milhões de usuários, incluindo e-mails, mensagens de chat, localização, senhas, fotos, entre outros. Então, exploração de aplicativos ou servidores utilizados por esses aplicativos para armazenar dados. Quarto tipo de ataque: malwares e outros tipos de ataques cibernéticos. Com spyware ou com trojans, os cybercriminosos eles podem assumir o controle do seu dispositivo. E aí vai desde invadir suas contas, coletar credenciais da sua conta através de aplicativos falsos que trazem páginas falsas dentro do aplicativo, como eu comentei em cyberlives anteriores, ou para fazer transações fraudulentas, coletando dados que você digita no aplicativo de banco, que você acredita estar digitando ali, mas na verdade está digitando em um aplicativo falso do cybercriminoso, ou coletar conjuntos de dados valiosos através aí de uma exploração ali no seu aparelho através de um ataque de malware. E aqui já envolve a instalação de um aplicativo infectado, de um malware, seja no computador ou smartphone. Ou através de técnicas de phishing, por exemplo. No caso, ele envia um link para você baixar um arquivo. Baixa aqui esse arquivo para você atualizar aqui o iToken do banco. Baixa aqui este app para atualizar o iToken do seu banco. E, na verdade, se trata de um malware que vai roubar justamente as suas credenciais. Ou aplicativos infectados das lojas de aplicativos oficiais, ou seja, Play Store e App Store. Sim, como eu já trouxe aqui em cyberlives anteriores. Ataques estes que nem são detectados pelo seu antivírus. Porque são aplicativos benignos lá na Play Store, que não foram detectados pelo sistema de segurança super seguro da Play Store ou App Store, mas que aos poucos ele vai recebendo cargas de malware, pequenas atualizações maliciosas, até se tornar um vírus, um trojan, e explorar outros apps e coletar dados de contas ou enganar você e levá-lo a informar seus dados. E se você quiser saber esses e outros tipos de ataques que o seu antivírus é incapaz de te salvar, é só buscar no YouTube Cyberlive 14 CyberDev. É a Cyberlive onde eu detalho um pouco mais aí sobre tipos de ataques que, infelizmente, seu antivírus não consegue nem detectar, não consegue te salvar e são vários, tá? São vários deles, infelizmente. Quinto, vazamentos internos, intencionais ou não intencionais. Não intencionais tende a acontecer, por exemplo, em empresas menores, como consultórios médicos, por exemplo, aquela sua médica, nutricionista, dentista, que você vai lá, te pede um monte de dados para cadastrar lá, não sei o quê. E talvez eles tenham pouca ou nenhuma estrutura para armazenar esses dados com segurança. Talvez nem tenha um servidor para isso, armazena ali no computador da funcionária que trabalha com ela, inclusive. Então, um erro dessa funcionária, pode levar à exposição de dados. Ela pode salvar ali os dados numa planilha no Excel, por exemplo, em um computador sem a tela de bloqueio, por exemplo, e no Windows 7, para variar, que não recebe atualizações de segurança há anos. Ou o vazamento ele pode ser intencional. Ou seja, o funcionário ele pode sentir, ele pode se sentir desrespeitado. O funcionário descontente ele pode se sentir desrespeitado pelo chefe lá no trabalho, ou ele pode estar sob pressão, ou é um funcionário pilantra mesmo, que pode acionar a empresa, que pode ir lá, coletar informações diretamente dentro da empresa, roubar e vender esses dados para criminosos ou concorrentes da empresa. Caso o concorrente da empresa seja um pilantra também. No caso, se esses dados foram confiados a ele, ou ele arrumou alguma forma de acessar esses dados, uma vez que ele tem acesso ao interior da empresa e talvez saiba o modus operandi de como que funciona o armazenamento ali dos dados dos clientes ali na empresa.
6. Vulnerabilidades acidentais ou divulgação. Isso é mais comum em arquivos e dados armazenados em nuvem, em empresas, por exemplo. É compartilhamento de dados em nuvem. Então a pessoa vai lá e libera a permissão, o funcionário lá, que seja, libera a permissão para que qualquer pessoa acesse a pasta na nuvem. E lá tem dados de todos os clientes. Ali, visíveis. E, na maioria das vezes, nem tem uma senha de proteção. Daí esse descuido, ou mesmo configurações de segurança ruins, ou falta de conhecimento do funcionário sobre as configurações ali do serviço, pode abrir um ponto de entrada para uma violação de segurança maciça, um vazamento de dados absurdo. Isso geralmente acontece em empresas, mas também pode acontecer com quem armazena muitos dados na nuvem, ou seja, você que utiliza muito aí a nuvem para armazenar vários dados sensíveis sobre você, sem o devido cuidado. E olha, eu já falei sobre isso, já falei sobre segurança de arquivos aqui no CyberDef, eu já falei sobre segurança de arquivos, foi na CyberLive, se não me engano, de número 20. Mesma coisa, busca no YouTube, CyberLive número 20, CyberDef. Ok? Sétimo tipo de ataque, roubo de dispositivo ou acesso indevido. Exemplo, golpe da assistência técnica. É uma outra forma comum de violação de dados. Os laptops e dispositivos móveis de empresas, por exemplo, geralmente contêm dados confidenciais e conteúdo valioso de propriedade intelectual, inclusive. Mas pode ter dados de clientes ali armazenados. Inclusive, teve um caso onde um criminoso ele roubou o laptop de um funcionário da HealthPay, que é um órgão sanitário do governo do Canadá. O incidente comprometeu o incidente levou ao comprometimento de informações pessoais de mais de 4.000 pacientes lá dessa organização, desse órgão sanitário, e 1.200 funcionários que passaram a ser alvos de ataque. Ataque de phishing, inclusive, para poder roubar ainda mais dados. Então veja como isso pode ser... Veja como esse tipo de ataque pode ser bem devastador. E lá, direto no dispositivo, onde estão armazenados todos os segredos, né? Segredos industriais ou pessoais de indivíduos. Mas isso pode acontecer com um usuário comum, com você. Por exemplo, você leva o seu computador ou smartphone para uma assistência técnica. E um funcionário mal intencionado, mau caráter, criminoso, ou mesmo o dono da empresa em si, né? Eu não estou falando que todos são assim, alguns. E aí você pode dar o azar de levar o seu computador ou o seu smartphone para essa assistência técnica. E lá, ou esse funcionário mal intencionado, ou o dono da empresa, extrai todos os dados do seu aparelho, encontrando ali informações comprometedoras sobre você, ou dados pessoais, e vendendo eles na internet, ou mesmo vazando, ou mesmo extorquindo você, pedindo dinheiro em troca, chantageando você. Esse é o famoso golpe da assistência técnica, que pode levar ao vazamento de dados também. Uma outra forma de violar dados são os pontos de Wi-Fi maliciosos. São redes Wi-Fi espalhadas em centros urbanos, se passando por redes de estabelecimentos conhecidos, como McDonald's, Starbucks, ou alguma cafeteria ou restaurante bem frequentado ali, que você costuma ir, inclusive. E quando você acessa a internet, dados sobre o seu aparelho já são coletados ali, na mesma hora. Assim que você se conecta à rede Wi-Fi, já é coletado o modelo do seu aparelho, o endereço MAC da sua placa de rede e o seu endereço de IP. E, claro, a sua localização, onde você está, por exemplo. E aí, em seguida, abre uma página falsa do estabelecimento, pedindo alguns dados para você para prosseguir com o seu pedido, ou para você ganhar ali a promoção do Starbucks. Hoje você foi sorteado e vai ganhar aqui os seguintes prêmios: uma cafeteira, blá blá blá. Só que para isso, para retirar este prêmio, você deve informar os seguintes dados. E aí, mais uma vez, ele vai explorar as suas emoções, a sua ganância nesse caso.
para que você entregue dados além da conta, para que você entregue credenciais, informações de pagamento, dados do seu cartão de crédito, enfim, fazendo com que este atacante obtenha aí seus dados, né? Utilizando esta isca para coletar seja as suas credenciais, endereços de e-mail, senha, ou mesmo dados bancários, ok? Ou mesmo utilizar esses dados para explorar outros serviços, ou mesmo utilizar esses dados para aplicar golpes em outras pessoas em seu nome, por exemplo. Vai depender da quantia de dados que você vai entregar ao atacante. Nono, catfishing, ou isca de gato. Isso aqui é golpes em sites de namoro. Esse aqui explora os usuários do Tinder e similares. Então os imitadores, os cybercriminosos, eles criam perfis falsos, claro, coletando dados que já estão na internet, fotos já publicadas, em redes sociais, por exemplo. Então eles criam um perfil falso em rede social para passar a legitimidade e criam um perfil no Tinder, por exemplo, ou em um site de namoro, para enganar as vítimas e compartilhar esses dados e fazê-las compartilhar esses dados pessoais, ou até mesmo enviar dinheiro. Então o inocente, ele vai lá ver o perfil de uma gata, marca o encontro com ela e ela aceita. Óbvio, é óbvio que ele vai aceitar. O atacante, no caso, né? Não é a moça ali. No caso, ela é a vítima também. Mas antes do love, ela pede algumas informações pessoais, fingindo estar com receio de ser um golpe. Então veja como é que funciona a psicologia inversa. A psicologia inversa funciona que é uma beleza. Eu vou me passar de vítima para aplicar o golpe. E aí, então, a suposta moça pede um número de telefone, endereço de e-mail, até mesmo endereço de residência, perfil na rede social dele, até mesmo a identidade do cidadão. Bom, ela só está sendo Bom, aí o camarada pensa, né? Bom, ela só está sendo precavida. Pensa o abobado, né? E entrega tudo. E se o cara for muito carente, ou muito confiante, ele vai cair feito um patinho. E vai entregar muitos dados. Se não doar dinheiro, né? Enfim. E o 10º é o erro humano. Aqui o erro humano envolvendo a falta de conhecimento por parte do usuário. Olha, pode-se dizer que alguns ataques anteriores, né, esses aqui, também envolvem a falta de conhecimento por parte do usuário. Porque um usuário consciente e capaz de identificar aqui a ameaça ou se antecipar a elas, se protegendo, não vai cair nisso aqui. Mas para isso ele precisa ter conhecimento. Tudo bem. Mas nesses casos, o usuário ele foi enganado. Ele foi iludido. Ele foi iludido, mistura de iludido com ludibriado. Ele foi iludido de algum modo pelo criminoso para coletar dados, para compartilhar dados, para permitir a violação de dados ou entregar esses dados diretamente ao atacante, como lá acontece nos casos de phishing, né? Mas aqui eu me refiro especificamente à falta de conhecimento do usuário em relação à tecnologia e cibersegurança. O mínimo, o básico. Coisas básicas como não usar uma senha. De bloqueio de tela nos seus aparelhos. Imagina, um criminoso, um ladrão, vai lá, rouba o celular e o celular está desbloqueado. Ou está usando o padrão, né? Ali desbloqueia o padrão, que é totalmente inseguro. Ou mesmo deixar o sistema do computador ou smartphone desatualizados. Ou mesmo continuar usando um sistema que não oferece mais atualizações de segurança, como o Windows 7, por exemplo. Continuar usando o Windows 7. E tem vários lugares, prefeituras aí usando o Windows 7, armazenando dados das pessoas. Jesus. Ou mesmo smartphones com mais de 5 anos de uso. Vou te falar, se você tem um smartphone aí que tem mais de 5 anos de uso, saiba que ele não recebe mais atualizações de segurança.
certamente ele não está recebendo mais atualizações de segurança. E seus dados aqui dentro estão totalmente, não vou dizer totalmente, porque tem algumas proteções adicionais, básicas, que o Android oferece. Mas ele é, digamos que é muito mais fácil de se explorar dados nesse aparelho desatualizado, remotamente ou localmente. Então são coisas básicas aqui, que o usuário ele desconhece, e esse erro acaba fazendo com que atacantes consigam aí extrair, roubar e violar os dados da vítima, desse usuário, ok? Geralmente, por a falta de conhecimento. Ok? Bom, então, esses são os tipos de ataque. Agora, quais são os dados mais desejados pelos cybercriminosos neste ataque? Cada ataque desse visa coletar esses dados aqui. Identificadores únicos, como data de nascimento, para saber a sua idade, no caso. E data de nascimento geralmente é única, porque ela pode ser associada, no caso, ao seu endereço de e-mail, número de telefone, ou mesmo número de identidade aqui, ó. Então, com isso, ele já pode, inclusive, criar uma conta no seu nome. Criar contas falsas, contas bancárias, inclusive. Não nos bancos mais famosos, mas naquele banquinho ali, que opera ali na margem da lei, aquele banco do interior. Ele pode sim criar uma conta no seu nome para praticar golpes no seu nome, ou comprar coisas no seu nome, ou transferir dinheiros oriundos de coisas ilícitas em seu nome, em uma conta que ele abriu no seu nome. Ou no caso do número de telefone e e-mail, é para aplicar golpe em você. Ou para, de alguma forma, clonar o seu WhatsApp e aplicar golpes nos seus contatos, via WhatsApp, por exemplo. Ou, através do golpe que ele vai aplicar em você, ele vai coletar mais dados para tentar invadir a sua conta e controlar a sua conta de e-mail ou no WhatsApp, por exemplo. Caso você não se preocupe com a sua segurança ali, ou na rede social, ou na sua rede social. Clonando, então, a sua rede social. Ele pode obter credenciais bancárias, credenciais da sua conta, e sim, o foco deles será geralmente nisso aqui. O objetivo final é roubar sua conta bancária, é ter acesso à sua conta bancária ou o seu cartão de crédito, o número do seu cartão de crédito, dados do seu cartão de crédito, ou mesmo registros médicos e informações do seu seguro de saúde, número de identidade, carteira de motorista, CNH, passaporte, e com isso aqui, ele pode criar contas em seu nome. Contas falsas. Ele pode obter um número de telefone com esses dados. E aplicar golpes em seu nome. Fotos, vídeos ou mensagens de texto privadas, que você compartilhou no WhatsApp, por exemplo, uma vez que ele consegue invadir a sua conta no WhatsApp, ou mesmo credenciais de login de e-mail, ou, como eu comentei, redes sociais. Redes sociais. Eles podem invadir a sua rede social e aplicar golpes nos seus seguidores se passando por você. Né? Através do quê? Nomes de usuário e senhas, ou mesmo senhas do seu dispositivo móvel. Caso você deixe ali a senha visível, ou então não tenha cuidado ao criar uma senha forte e segura, e é uma senha fácil de ser descoberta, ou ela fica visível na tela caso você utilize padrão, né? E ele consegue invadir esse dispositivo móvel, acessar suas contas caso elas estejam abertas, caso você esteja com o aparelho descriptografado. Uma vez que você apenas bloqueia a tela do aparelho, ele não é criptografado, você tem que desligar o aparelho, sim, reiniciar o aparelho. E aí sim, aí ele está criptografado de verdade. Será muito difícil para o atacante acessar suas contas, acessar o conteúdo ali. Mas uma vez que você desbloqueou da primeira vez o smartphone, infelizmente é assim que funciona, seja Android, seja iOS. Porque essas empresas, elas resolveram priorizar a conveniência do que a segurança. Por quê? Descriptografar o aparelho demora um pouco, dá um pouco mais
exige um pouco mais de processamento, exige um pouco mais de tecnologia envolvida e demora um tempo para liberar ali o conteúdo. E se for bastante conteúdo armazenado ali, vai rolar ali uma inconveniência para o usuário. Nossa, o aparelho não está desbloqueando. E aí, por falta de conhecimento, o usuário ele pode culpar ali a tecnologia, culpar a empresa. Quanto, na verdade, trata-se de um mecanismo de segurança. Mas as empresas, as Big Techs, não veem assim. Elas veem que conveniência é mais importante do que a segurança. Ou tão importante quanto a segurança. Quanto, na verdade, a segurança deveria... Quanto a segurança é que deveria vir sempre na frente da conveniência. Mas não é assim que acontece. Então, ataques como esses podem obter dados como esses aqui. E eu acredito que todos esses dados sejam importantes para você. Eu acredito que tudo isso aqui protege alguma coisa importante, seja no seu computador, no seu smartphone ou nas contas que você tem online. Acredito que seja importante para você. E que merece ser protegido, certo? Porque senão, quais são as consequências? Bom, as consequências são essas aqui. Fraude de empréstimo. Usando, por exemplo, a sua identidade, que ele conseguiu coletar desse roubo de dados, para solicitar empréstimos em seu nome. Ou fraude financeira, roubando dinheiro da sua conta ou estourando o limite do seu cartão de crédito, caso ele obtenha, seja as credenciais bancárias ou então dados da sua identidade, informações únicas sobre você, identidade, CPF, passaporte, CNH. A depender de onde você armazena isso. É com segurança? Não, se não for. Se for na nuvem, se estiver armazenado em um servidor com segurança mal implementada, através desses dados ele pode sim criar uma conta em seu nome. Não nos bancos tradicionais, mas em bancos menores ele pode sim criar uma conta. Ou mesmo, ele pode burlar o sistema de segurança dos bancos tradicionais. Só que aí exige ataques mais sofisticados. Mas é possível. Se um atacante estiver determinado a roubar muito dinheiro, ele vai se esforçar para tal. Fraude médica. Usando, por exemplo, o benefício do seu seguro-saúde. Usando, por exemplo, o seu seguro-saúde, informações sobre o seu plano de saúde. Informações sobre você, para poder ter acesso ao seu plano de saúde. Ou adquirir um plano de saúde em seu nome, com tantos dados pessoais, com a sua identidade, por exemplo. E aí os principais, talvez ele não consiga, os maiores, mas os menorzinhos ali, ele consegue. E aí, ele pode usar este seguro-saúde em seu nome, para receber cuidados de saúde em seu nome. E chegar aí uma fatura gorda, né, de um procedimento que não foi coberto pelo plano de saúde, para que você pague para ele. Fraude fiscal. Aqui no caso, ele pode usar a sua identidade para reivindicar restituição de imposto, reembolso de imposto, só que de forma fraudulenta, obviamente. Por quê? Porque ele obteve dados muito, muito importantes, únicos sobre você. E hoje em dia, tudo é online. Você não vai mais lá na... Você não vai mais na... Como é que é o nome que se dá? Até esqueci o nome. Você não vai mais no local, na Receita Federal, resolver os problemas. Tudo é resolvido online. Então você envia os seus documentos online. Comprova que você é você mandando documentos. Só que, uma vez que ele está de posse dessas informações, ele consegue convencer que é você, em seu lugar. Para receber, então, a restituição em seu nome. Ou ele pode controlar contas e perfis, usando informações de login que ele roubou. As credenciais lá, que ele conseguiu roubar através daqueles ataques que você viu anteriormente. Através dessas explorações aqui, ó, através de engenharia social, phishing, invasão de rede, roubo de credenciais, através de banco de dados com segurança mal implementada, ou aplicativos, malwares, vazamentos internos. Enfim, tudo isso. Por exemplo, através desses ataques. E aí ele pode controlar, seja a sua conta de e-mail,
seja para coletar todo o histórico de e-mail seu, ou controlar o seu e-mail e aplicar golpes nas pessoas por e-mail, ou então controlar a sua conta na rede social. Só pesquisar no YouTube, fui hackeado. Você vai ver um monte de relato de gente que teve lá a sua conta no Instagram roubada, controlada, né? E o atacante começou a publicar lá conteúdo, levando os seguidores a serem vítimas, aplicando o golpe lá nos seguidores do indivíduo que tem esse perfil. Ah, Anderson, eu quase não tenho seguidores. Se você tem 6 seguidores, são 6 vítimas em potencial. Se você tem 1000 seguidores, são 1000 vítimas em potencial. E pelo menos umas 10 pode cair. E são 10 pessoas que vão ficar na tua cola depois. E que não querem nem saber, porque uma vez que elas perderam dinheiro, elas vão procurar alguém para culpar. E esse alguém vai ser quem? Criminoso, elas não vão conseguir nada. Pode ser você, hein? Você vai ser o próximo, você vai ser o alvo delas. Ou então ele pode, através desses dados, te chantagear, ameaçar você a expor esses dados privados seus na internet por dinheiro. Então ele pode ir lá, pedir uma grana, e se você não pagar, se você não me pagar, eu vou expor tudo isso aqui. E aí você fica naquela encruzilhada, né? Não, é só ir lá e fazer um boletim de ocorrência. Mas uma vez que os dados foram coletados, já era. Por isso que o objetivo aqui, com o CyberDef, é você se precaver do ataque. É você se proteger, impedir que ele aconteça. Porque uma vez que acontece, há pouco a se fazer. Veja o tanto de problemas que você terá, a dor de cabeça que você vai ter depois que acontece o ataque. Veja o tanto de recurso que você terá que dispor para mudar todos os dados que você tem. Porque uma vez que esses dados estão nas mãos do criminoso, a única coisa que você poderá fazer é trocar tudo, trocar todas as contas, responder lá por crime, responder por uma compra que você não fez, responder por processos judiciais, em última análise, em última, digamos que as consequências finais é isso. Não estou dizendo que isso sempre vai acontecer, mas isso pode acontecer. Desde você ter uma dorzinha de cabeça para trocar o seu e-mail, a responder judicialmente porque acusaram você de aplicar golpe nelas. Só que não foi você. Sua conta foi roubada. O acesso à sua conta está sendo controlado por um criminoso. E aí é difícil até de você provar, né? Porque se ele tem dados sobre você, por exemplo, ele pode fingir se passar por você, fingir que estava com o seu aparelho, por exemplo, através de técnicas sofisticadas de spoofing. Enfim, as consequências últimas são essas, tá? Fraude de empréstimo, fraude financeira, fraude médica, fraude fiscal, controle de contas e perfis, chantagem e ameaça. Agora, visto tudo isso, como evitar o vazamento e violação de dados? Anderson, como então eu consigo me proteger desses ataques? Ou seja, evitar que isso aconteça comigo, evitar que eu seja o próximo alvo e a próxima vítima nos próximos anos, nos próximos 10, 20, 30 anos, enquanto existir internet, enquanto existir rede social, conta de e-mail, sites na internet e etc. Primeiro, nunca confie em e-mails de aviso de violação de dados. É a primeira coisa. Porque, olha, os criminosos, eles vão se passar por uma empresa para dizer que a sua conta foi violada. Avisamos que a sua conta foi violada. Por favor, altere aqui os dados da sua conta urgente. Altere aqui dados de senha e informações pessoais urgente. Ou seja, mais uma vez, a psicologia reversa. Usando de algo que é ok, que é sério, importante, para te aplicar um golpe. Então, primeira coisa, nunca confie em e-mails desse tipo. Por quê? Quando acontece um vazamento de dados, a empresa é obrigada por lei a divulgar vazamento de dados. Sim, empresas grandes, inclusive, são obrigadas a divulgar. Houve um vazamento de dados,
devido a isso. Então você verá na mídia, na imprensa, vazamento de dados. Não um e-mail direto para você. Então, muito cuidado aí. Só isso aqui já valeu essa live, né? Acho que só essa dica já valeu essa live inteira aqui. Aprenda a identificar e-mails, e mensagens falsas. Pelo WhatsApp, por exemplo. Por quê? Pode ser um phishing, pode ser uma isca, que vai levar você para um site falso, que vai levar você a baixar um arquivo, ou que vai levar você a inserir dados que você utiliza para se logar em contas. Então, aprenda a identificar e-mails falsos, mensagens falsas. Olha, semana que vem começa... Vou beber uma água aqui rapidinho. E eu aproveito para avisá-lo que na semana que vem vai começar o aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal. Ó. E lá eu vou trazer estratégias, várias estratégias, para você aprender a como identificar e-mails falsos, e-mails de phishing, ataques de phishing, vários tipos de ataque sofisticados nesta semana de aquecimento. Então, ó, é só se cadastrar no primeiro link aqui na descrição dessa live para que você receba todo o conteúdo exclusivo, conteúdo complementar dessas lives de aquecimento direto no seu e-mail, tá? Então é só se cadastrar e você, nessa semana de aquecimento, eu vou trazer várias estratégias para você se proteger já de vários desses ataques que eu trouxe aqui, que eu vim trazendo nessas Cyber Lives aqui. Utilize cartões virtuais e descarte-os após uma compra. Acredito que os aplicativos de banco hoje, Nubank, se eu não me engano, oferece isso. Banco Inter, C6, se eu não me engano, oferece a opção de você criar cartões virtuais. Qual que é a vantagem? Primeiro que você pode excluí-lo. Diferente do cartão físico, que para você deletar, para você excluir o número, você precisa inutilizar o cartão. Bloquear, enfim. Então você pode utilizar cartões virtuais para realizar cada compra. E uma vez que você faz a compra, você deleta esse cartão virtual. Ou seja, é como se fosse um cartão virtual descartável. Ou você dedica cartões virtuais para cada tipo de site de compras. Ou para cadastrar em corridas na Uber. Ou para pedir comida no iFood, caso você utilize. Enfim, você vai segmentando vários cartões virtuais. Por quê? Caso esse cartão ele seja vazado, todos os demais cartões continuarão intactos. E o atacante ele não conseguirá, talvez, tentar realizar compras em outros sites. Uma vez que é associado a um único cartão, e uma vez que ele tem acesso aos dados desse cartão, ele vai tentar realizar compra em vários outros sites. E aí, se você tem mais de um cartão cadastrado, ele vai dar com os burros na água, como diz o velho ditado. Ele vai se dar mal. Ele só vai conseguir, talvez, realizar uma compra em um site ali, se conseguir. E todo o resto estará protegido, porque você usou diferentes informações, usou diferentes cartões virtuais para realizar ali compras nos outros sites. Nunca compartilhe dados pessoais, mesmo quando exigido diretamente a você. Por quê? Cybercriminosos, eles vão se passar pela empresa para coletar esses dados. Isso aí você já está ligado. Agora, o que pode acontecer? A empresa, por exemplo, você está num consultório médico, e aí a médica vai lá e pede um monte de dados. Então, neste caso, evite compartilhar dados. Pergunte a ela, para que você quer esses dados mesmo? Como é que esses dados serão armazenados? Eles serão armazenados com segurança? Porque, olha, todo dia sai uma matéria sobre vazamento de dados, exploração de dados. E aí você vai fazer desistir. Você vai fazer esse indivíduo, essa pessoa, desistir de querer esses dados sobre você. Por quê? Quanto mais dados você compartilha, entrega, maior é a chance desses dados caírem em mãos erradas. Então, evite compartilhar dados
mesmo que eles sejam exigidos diretamente a você. Evite se conectar a redes Wi-Fi públicas, como você viu no exemplo lá, que são usadas para te enganar, para levar você a compartilhar informações, como o caso lá da rede Wi-Fi que estava se passando pela rede Wi-Fi do Starbucks. O exemplo lá, o atacante ele pode se fazer, ele pode se passar por uma rede conhecida, que você talvez confie, e costuma até utilizar, e numa dessas, a Starbucks VIP, opa, rede VIP. Aí ele vai lá e convence você de que você está participando de uma promoção, convence que você é o novo sorteado de uma promoção, enfim, e faz com que você entregue dados ao atacante. Um dos exemplos, né? Sem contar os dados que ele coletará sobre o seu dispositivo, uma vez que você se conecta a esta rede, ok? E se você se conectar, então, se estiver na pressa, não tiver outra forma, utilize pelo menos uma VPN e siga aqui, então, essas outras dicas aqui, de não clicar em links, de não acessar em sites e informar dados ali em páginas que aparecerem quando você se conectar aí a este Wi-Fi. Evite guardar fotos de documentos e identificação em nuvem. Por quê? Caso o serviço em nuvem ele seja explorado, o atacante não terá acesso a dados tão sensíveis sobre você. Que pode fazer isso aqui, ó, que pode realizar essas fraudes aqui, ó. Fraude de empréstimo, financeira, fraude médica, fiscal, controle de contas, perfis, controle de contas e perfis em redes sociais e chantagem, ok? Então, evite guardar essas coisas importantes em nuvem. Armazene localmente. E evite compartilhar informações pessoais em redes sociais. Quanto mais dados você compartilha publicamente, mais munição você dá ao atacante. Compartilhar meu e-mail aqui, meu perfil no LinkedIn, por exemplo. Aí no LinkedIn ele consegue coletar mais dados. Aí chega no teu e-mail. Aí chegou no teu e-mail, ele começa a mandar e-mails de phishing para você, para tentar atacar você, para roubar ainda mais dados, até chegar em dados mais importantes. Então evite compartilhar aí informações pessoais em redes sociais. E mantenha o seu sistema e aplicativos sempre atualizados. É o básico, é o mínimo. Vai lá, deixa ativado verificação de atualização. Apareceu notificação de atualização, vai lá e atualize. Vai perder ali alguns minutos que são importantes para preservar aí a segurança do sistema. As atualizações desse sistema trazem atualizações de segurança do sistema. Não só recursos legaisinhos, não. E atualize aplicativos. Mantenha os aplicativos atualizados através da loja de aplicativos, ok? Então, sempre mantenha, seja o sistema do seu computador ou do seu smartphone, e aplicativos sempre atualizados. Para quê? Para impedir que atacantes explorem vulnerabilidades no sistema e nesses aplicativos. Para roubar dados através desses aplicativos, que você armazena, que você entrega nesses aplicativos, contas que você se registra nesses aplicativos, e por aí vai. Agora, estratégias avançadas aqui, para você se blindar de verdade da maioria desses ataques aqui. E não sofrer aquelas consequências lá. Utilize 2FA, autenticação de 2 etapas, no caso, utilizando o recurso de aplicativo. Nunca utilize 2FA por SMS, porque é inseguro. Atacantes podem ter acesso aí ao SMS. Seja através de permissões de aplicativos ou explorando a rede insegura da operadora. SMS não é seguro. E no caso, a permissão de aplicativo, ele pode ir lá, é um aplicativo malicioso, e ele tem a permissão de ler o número de telefone, de ler SMS. E ele pode coletar o SMS que você vai receber com o código 2FA, que vai direto para o atacante que controla o app malicioso. Eu já comentei sobre isso em uma Cyberlive anterior. Ative este recurso de 2FA em aplicativo em todas as suas contas sempre que possível. É claro que algumas contas não vão oferecer esse recurso. Paciência. Busque, se for um serviço online, busque o concorrente. Vê se o concorrente oferece esse recurso de segurança e vê se não vale a pena usar o do concorrente. Ok? Mas busque. Só buscar 2FA, empresas, plataformas que acessam, plataformas que permitem um 2FA, algo do tipo.
Pesquisa aí na internet. Plataformas que aderiram 2FA. E aí você vai lá, clica no link relacionado a como criar lá um 2FA para cada conta. Mas sim, adicione o máximo possível. Adicione 2FA no máximo possível de contas que você tem aí. Conta de e-mail, site de e-commerce, site de compras, exchanges, plataformas de transações financeiras, né? Compra e venda de ativos e por aí vai. Corretoras, né? E por aí vai. Crie diferentes e-mails para diferentes tipos de conta ou serviço. Porque se o e-mail for comprometido, se um único e-mail for comprometido e você associou ele a várias contas, todas elas serão comprometidas. Porque ele vai poder ir lá na plataforma, esqueci a minha senha. Ele controlando esse e-mail, ele vai poder trocar a senha dessas plataformas, invadindo então todas essas contas. Uma vez que você compartimenta, uma vez que você coloca vários ovos em várias cestas, ou seja, dedica o endereço de e-mail diferente para cada conta, o endereço de e-mail único, exclusivo para cada conta, você se blinda desse tipo de ataque. Você limita o atacante apenas àquela conta ali que ele tem acesso àquele e-mail. Ou seja, você estanca, você contém o ataque. E segurança trata-se disso, dificultar a vida do atacante o máximo que você puder. Crie senhas fortes, isso aqui eu já comentei em várias Cyberlives. Crie senhas fortes para proteger suas contas e aprenda a armazená-las com segurança, que não adianta nada criar senhas fortes e armazenar ali no bloco de texto e deixar na área de trabalho do Windows, por exemplo. Não adianta. Ou então, copiar e manter ativado o recurso de salvar o conteúdo da área de transferência em nuvem, que é um recurso padrão do Windows 11, por exemplo. E aí salva todo esse conteúdo na nuvem. E aí um ataque pode explorar isso e roubar aí as suas senhas. Então, aprenda a armazená-las com segurança, de preferência localmente, no seu computador ou no seu smartphone. Restrinja permissões de aplicativos e acesso à rede. Porque uma vez que você restringe permissões de aplicativos, primeiro que, se o aplicativo for vulnerável, o atacante ele não terá acesso a essa permissão, porque você restringiu ela. Segundo, se o aplicativo for malicioso mesmo, se for um aplicativo de fato malicioso, ele não terá permissão para acessar um monte de recursos sensíveis no seu aparelho, ou até mesmo acesso direto a pastas contendo arquivos importantes no seu aparelho, dados importantes, até mesmo de outros aplicativos. E bloquear o acesso à rede vai impedir, por exemplo, que um aplicativo malicioso se conecte à rede para que um atacante execute um ataque remoto, para que o aplicativo não se conecte a um servidor do atacante, e o atacante possa realizar um ataque remotamente, ok? Proteja seus dispositivos e pastas com criptografia. Caso o atacante invada o seu dispositivo, seja um atacante local ou remoto, ele não terá acesso a esse conteúdo, porque ele está criptografado. Por exemplo, lá, o golpe da assistência técnica. Se você mandou o aparelho ali ligado com o conteúdo, mas esse conteúdo está criptografado, ele não vai conseguir ter acesso. O máximo que ele vai fazer é excluir, remover. Mas uma vez que você tem backup, né? De novo, crie backups de conteúdos importantes. Você não vai ter que se preocupar com isso. Você não vai precisar se preocupar com isso, né? Crie perfis de navegação, isolando as suas atividades online. Seja no computador ou smartphone. Você pode isolar as suas atividades a nível de aplicação, a nível de navegador, caso seja sites. Então você dedica atividades a um determinado tipo de navegador, utilize mais de um navegador para segmentar diferentes atividades. Ou então, tem uma forma de criar perfis utilizando um único navegador, onde os dados, a sua navegação ficará isolada. Por que isso é importante? Porque isso trará mais segurança e mais privacidade. Porque vai isolar, como já diz o nome, né? Você vai isolar essa atividade que você considera talvez perigosa, acessar um site que você não conhece, baixar arquivos, baixar programas. Dedique um compartimento apenas para isso.
Porque caso seja infectado este perfil, ou este compartimento, o outro compartimento onde você armazena dados seguros, contas, credenciais, acesso a corretoras ou sites de compra, tudo isso estará isolado. E o atacante ele ficará contido apenas ali. Apenas aquele navegador, ou então aquela aplicação, ou até mesmo o sistema dedicado que você se propôs a realizar essas tarefas, a isolar essas tarefas. Enfim, tem várias formas de se isolar navegação. Tenha em mente que quanto mais isolado for, menos conveniente será. Porém, mais seguro será a proteção desses dados. Quanto mais você compartimenta, mais seguro você mantém aí, mais isolado e seguro você mantém os seus dados, ok? Seja a sua navegação online ou até mesmo dados que você armazena aí no seu computador ou no seu smartphone. E utilize ferramentas como firewall e verificador de URLs para evitar aplicativos ou sites maliciosos. Sim, busque por firewall e URL checker, ferramentas de verificação de links, porque alguém compartilha um link com você e o link ele pode parecer despretensioso, mas no final há uma série de parâmetros de rastreio naquele link que pode inclusive encaminhar você, ou seja, mudar de página. Vamos supor que seja Facebook, mas ali tem um parâmetro no final daquela página do Facebook que vai fazer com que você vá para outra página, que vai redirecionar você para uma página maliciosa. Então, são ferramentas tecnológicas à sua disposição. E uma vez que você se torna um usuário consciente, um usuário avançado, é capaz de se proteger ao nível que dificilmente qualquer um desses ataques, que dificilmente você será alvo de qualquer um desses ataques aqui. Agora, são estratégias avançadas, sim, que não dá para entrar em detalhes aqui em uma live de 1 hora, um pouco mais de 1 hora. Então, ó, se você quiser saber como que eu utilizo essas ferramentas, inclusive no meu treinamento avançado, o SVD, que inclusive meus alunos utilizam para proteger seus dados no meio digital, na internet, e navegar de forma segura na internet, recomendo fortemente que você se inscreva aqui neste link para participar da jornada de cibersegurança pessoal, que irá acontecer no finalzinho deste mês. E lá eu vou compartilhar o esboço das estratégias que eu utilizo lá no meu treinamento, o SVD, tá bom? Então é só se inscrever e depois não reclame. É um evento dividido em 3 aulas que não vai ficar no ar por muito tempo, tá? É um evento 100% gratuito, tá? Online, só que vai ficar disponível por pouco tempo. Vai sair do ar, vai ficar disponível apenas para quem tem realmente interesse em proteger seus dados na internet. Proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. E lembre-se, se você não se preocupa com a sua própria segurança, quem mais vai se preocupar? Ninguém mais vai. Como você viu, as grandes empresas de tecnologia prometem proteger seus dados. Mas veja, elas são as que mais vazam dados. Como você viu aqui, Microsoft, Google, através do Android. No caso, aplicativos que você baixa. Meta, WhatsApp, Facebook. Você viu aqui, PayPal, LinkedIn, da Microsoft de novo. Então, se você não é um usuário consciente e capaz, com conhecimento, para proteger seus dados, você será o próximo alvo. É questão de tempo. Pode não acontecer agora, pode não acontecer ainda esse ano, talvez. Mas talvez no próximo, você pode ser o alvo. Ou pode ser agora. Pode ser daqui a 6 meses, ou mês que vem. Vai saber. E delegar a sua segurança a essas empresas, como você viu, é contar com a pura sorte. E se você não quer mais contar com a sorte, recomendo que você participe, então, da jornada de cibersegurança pessoal. E lá eu vou trazer um mapa que você precisa obter para, agora mesmo, ser o indivíduo capaz de proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. Então é isso. Agradeço a todos que
ficaram até aqui comigo ao vivo. E é isso. A gente se vê na próxima Cyber Live. Até!